Aí está, bom dia pessoal, quarta-feira, 10 de setembro de 2000. Eu sou na cara de 25, agora são exatamente 10 horas 36 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora. Melhorou? Não tem como, né? Aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isso, pelo menos assim não fica tão queimada a imagem, né, com o sol tá batendo de frente no celular. Olha que dia maravilhoso, senhores. Temperatura sensacional, céu azul, nenhuma nuvem no céu, patati, patatá. Vamos ver se fecharam o vulcão. Abriu um buraco com a chuva da semana aqui nessa rua, ó. Ontem quase que eu caí no meio dele. E faltou água, inclusive, no bairro. E eles estão trabalhando de novo, ó, pelo jeito. Vamos ver se eu consigo passar, na verdade, aqui na... Já estou em movimento para buscar minha primeira passageira do dia, Cristina, ali no Hospital da Vila Nova. Tá, tu não pode me esperar, Moisés. O colega tá com pressa, passou antes aqui, ó. Baita buraco, olha só. Eu quase entrei no meio dele. Ele não estava sinalizado. E quando eu vi, eu estava em cima. Mas deu tudo certo, como vocês podem ver. Enfim, isso é a chuva, né? Tubulação velha, aquela coisa toda. E estourou. Vamos lá então, diaço de sol, quarta-feira. Vamos fazer essa quarta-feira diferente. Normalmente as quartas-feiras desde janeiro, pelo menos na minha lembrança, tem sido os piores dias de trabalho, né? E hoje, como não tem nenhum argumento para ser bom, entre aspas, a não ser o sol azul, não sei, é melhor tirar as expectativas de uma boa demanda, de boas ofertas, porque o zero eu já tenho, né? O que vier vem bom. Dito isso, vamos ali então pegar a Cristina no Hospital Vila Nova, levar lá para Protásio Alves no final, na altura do bairro Vila Jardim, na verdade, 5660. Deve ser na altura lá da Saturnino, naquela região lá, né? E a primeira corridinha para me movimentar, agora são 10h38, sai um pouquinho antes do que o normal. Tá de bobeira em casa, se eu olhei pra rua e disse, tá, vamos dar-lhe, né? Vamos dar-lhe. O zero eu já tem, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Foi? Feito, senhores. Curiosidade ou não, cabra cega. Peguei os casal dos senhores lá no Hospital Vila Nova, na parte do oftalmológico, lá o prédio novo. Por sinal é referência ao Hospital Vila Nova nessa questão oftalmológica, né? Deve ter feito aqueles procedimentos que ficam, né, que fazem dilatação interna, porra nenhuma. Sei que eles não estavam enxergando nada. Eles me falam assim, desculpe, vamos embarcar bem devagarinho, que a gente fez um procedimento nos olhos, agora estamos chegando quase nada, sei que, patati patatá, tudo certo. Pense na dificuldade que eles tiveram para colocar o cinto, mas conseguiram. Vieram relaxando, de boas, cabecinha para trás no banco, descansando, bem velhinhos, são 70 anos de idade cada um deles, um casal, coisa mais querida, um chamando ele de amor e outro de senhora. Enfim, agora eu vou pegar a Eliane aqui no Chácara para levar para a Clínica Visão na Bordini. É isso que eu queria dizer. As duas primeiras viagens cabra cega. Feito aqui na Clínica Visão 647, mínima 10. Aqui não, queridinho. Na Bordini. Agora deixa eu mandar um abraço pro William. 724, mínima 10. Aqui não, queridinho. Que raiva, sabe? Ligar X é só passar raiva. Deixa eu parar aqui na entrada de garagem, não preciso sair daqui. Não sei se você reparar no take anterior ali na Protásio, um motoqueiro me buzinou. Depois ele dobrou na mesma rua que eu ali pra buscar, já tava buscando a passageira. E esperou no meio da quadra. O William, numa Motu, eu não vi se ele faz entrega ou é passageiro, não veio o caso. Me parou ali, me sinalizou, pediu adesivo, disse que vai colocar no capacete, me acompanha. Então um abraço pra ele. Obrigado pela abordagem, meu bruxo, é pra isso que eu vivo, eu adoro isso. Fiquem à vontade quando cruzarem por mim na rua, não tem como não me ver agora. Isso é fato. Eu não me incomodo de forma alguma. Eu vejo que às vezes o pessoal fica meio receoso e tal. 10,90 Teixeira Mendes, vamos voltar ali. Agora tu veio, merda.
Vamos ali pegar no lado ímpar da 24955, é bem na altura do Banrisul, perto da Unimed, né? Voltar lá para Teixeira Mendes. Deixa eu comentar uma coisa que aconteceu desde ontem de manhã, uma atualização no Waze. O Waze tá cada vez nos tirando mais para bobo, né? Tá, então só para finalizar, já pra voltar, antes que eu entre nesse assunto do Waze. Então, eu adoro essas abordagens, essas gritarias, esses buzinados e tal. Fique à vontade. Enquanto eu tiver adesivo e eles estão acabando, eu vou ter o maior prazer em entregar para vocês. E então um abraço pro William, né? O motoqueiro da Motu ali que tava na rota dele, me cruzou e tal. Enfim, agora são 11h36, pegar a passageira, não vi nome. Na 24 levar para Teixeira Mendes, 11 pilinhas. Ontem de manhã, eu uso, para quem não sabe, já falei algumas oportunidades, eu uso o Android Auto aqui com a mídia do carro. Então aqui está rodando nesse momento o Waze. E no meu aplicativo normalmente fica em primeiro plano. Normalmente não, com exceção agora que eu estou falando com vocês, em primeiro plano no meu celular fica o aplicativo da Uber, né? E então sempre quando eu estou sem corrida, então o aplicativo da Uber está aberto, eu recebo a chamada e clico em navegar, automaticamente ele joga pro Waze, pro Waze na multimídia do carro. Isso sempre aconteceu e continua acontecendo. Só que até segunda-feira, até antes de ontem no caso, na tela do celular, quando tu clicava em navegar, ele jogava pro Waze e voltava pro aplicativo do Uber automaticamente. Era instantâneo, tipo, ele jogava o Waze para cá e voltava pro aplicativo do Uber. Desde ontem ele não volta para o aplicativo do Uber. E pior, ele não fica no mapa no Waze, com a tela do Waze aberta com o mapa. Ele fica com a tela do Waze, com a lista de dobra à direita, dobra à esquerda, dobra à direita, dobra à esquerda. Toda vez que eu recebo uma chamada mando navegar, eu tenho que voltar no celular, e às vezes eu estou em movimento, estou falando, estou gravando, para achar o botãozinho aquele do flutuante do Uber, para que volte para o aplicativo do Uber, né? E isso é uma atualização. Ontem passou batido, no primeiro momento achei que fosse só questão do celular e tal, achei que tava com bug, alguma coisa assim, mas não, foi o dia inteiro e hoje continua essa questão. Espero que os guri lá que programam essas merda lá no Waze revejam essa situação, que pra mim ficou muito ruim, tem me atrapalhado bastante. É na primeira quadra, não é na outra, então pior ainda, não tem, aqui é proibido parar e estacionar e não tem ninguém me aguardando. É impressionante como a nota ela reflete o comportamento. 18 pila para o shopping total. Vamos dar ali. Vou ali pegar na Cristiano Fischer uma viagem de 18 pila, a primeira comfort do dia, para levar para o shopping total. É impressionante como a nota reflete o comportamento do passageiro, né? Só para pontuar e contextualizar, para quem não sabe, agora são 5 para o meio-dia. Essa aqui é a Avenida Teixeira Mendes. Degustem esse dia maravilhoso aqui, ó, em Porto Alegre. Só para contextualizar, então, eu trabalho com a nota filtrada 4.8+, ou seja, não vem corrida para mim abaixo disso, né? Não vem. E eu não vou abrir mão disso até que me provem o contrário. Disso o quê? De trabalhar assim. Da mesma forma que eu não ligo dinheiro. Desde aquele dia lá em São Sebastião do Caí, e foi pontual que eu liguei o dinheiro aquele dia, porque eu queria voltar o quanto antes, né? Eu não trabalho com dinheiro faz muito tempo também. Dito isso, então, é impressionante como a nota, para mim, nota baixa é abaixo de 4,85. E ela é inacreditável como o comportamento, a nota reflete diretamente o comportamento dos passageiros. No meu caso, eu como, né, por óbvio, eu filtro as melhores notas, entre aspas. Eu tenho dificilmente pego um passageiro atualmente com problema de comportamento, né? O que mais tem é passageiro que me deixa esperando e tal. E mesmo assim, né? Normalmente quando o cara não tá na portaria, eu vou ver 488, 487, 485, porque já deixou com certeza algum outro colega esperando também. Esses 47, 46, 45, eu não sei. Eu não sei há quanto tempo não entram no meu carro. E nem quero que entrem também. Peguei a moça lá na 24 agora, então, para minha surpresa, depois que eu finalizei o take, ela estava paradinha ali atrás de uma árvore, não tinha visto no primeiro momento, e embarcou imediatamente. E eu, graças a Deus, né? Graças a Deus a moça tá pronta, porque na 24 é proibido parar e estacionar. Esse carro tá batido desde a hora que eu passei com os velhos para levar lá em cima, ó.
Abandonaram ele, eu acho. Entrou no meio de um poste aqui na esquina da Teixeira Mendes com a Protásio. Vocês viram ali? Quando eu levei os velhos lá pra cima, lá que eu trouxe lá do Vila Nova, esse carro tava ali. Não veio ninguém buscar e tal, cagaram pra ele, nem a PTC tá ali. Peguei essa moça então, entrou rápido assim, tá tudo certo. Na mesma hora colocou o fone dela, beleza, não quer escutar o meu rádio, tá tudo certo. Só que o volume do fone dela tava me incomodando. Eu mal consegui escutar o bola nas costas. Tá, até aí tudo bem. Daí tô indo com ela, quando tô parado na Anitta com a Carlos Trai na sinaleira, eu começo a escutar, ela sentou bem atrás de mim, então eu não tava conseguindo enxergar ela, né, com os olhos assim, né, retrovisor, ela tava justamente encoberta por mim, né, e acho que ela fez isso de propósito, sei lá. Eu comecei a escutar o tec de colher na marmita, eu conheço esse barulho já, Daí eu me estiquei todo. Tava ela comendo essas misturas, levei ela pra uma academia, eu acho que é pré-treino, com umas bananas, com umas aveias, assim, tá? Umas coisas assim. E comendo, se debatendo naquele negócio ali, se debatendo, isso não é possível, tio. Não é possível. Pessoal, eu sou chato, tá? Eu reconheço isso. Eu não admito que como no meu carro. Eu não admito que beba no meu carro. Ponto. Ah, por quê? Porque não. Pode me criticar. Fique à vontade para me criticar. Essa é a minha opinião, é a forma com que eu trabalho. Fui ver a nota dela, 481. Respondido, né? Não é só comigo que ela faz isso. Apesar de esperar pronta na calçada no A24 de outubro, não sei se ela mora ali, vou saltar só de passagem. Apesar de esperar pronta na calçada, no lugar que é proibido parar e estacionar, a menina não sabe se comportar dentro do carro. Enfim, dito isso, deixa eu ver o nome. Essa aqui eu vi que é Passageira. É a mulher. Pegar aqui bem na esquina da Pedro Santa Helena com a Cristiano Fischer pra levar lá pro Shopping Total. Está desde as 6 da manhã, me perguntou a Mari. A Mari é a passageira que eu levei lá pro Shopping Total. Só que ela só me perguntou isso depois que eu já tinha entrado no shopping. Ela foi todo o trecho assistindo o meu vídeo de ontem. Bem quietinha ali, entrou com os fonezinhos de ouvido, super educada, me chamou de querido e tudo certo. Boa tarde, querido, tudo bem? Entrou, viu a plaquinha, escaneou, não falou nada e foi vendo o vídeo de ontem com o fonezinho. Tá, e eu aqui, na boleia, né? Lá pelas tantas, quando eu tô entrando no Shopping Total ali pela PM Machado, ela tirou o fone. O quê? Tu tá desde as 6 da manhã? Eu disse, hã? Não, eu comecei às 10h30. Ela me olhou assim, de onde tu tirou essa informação? Do diário. Eu disse, como assim do diário? Eu tô vendo o teu canal aqui, mas da onde tu tirou essa informação que eu tô desde as 6 da manhã? Ela pegou e colocou no volume alto e não achou a informação. Ela entendeu errado, porque ela deve ter entendido errado de fato alguma coisa que eu falei. Qual foi a última vez que eu trabalhei às 6 da manhã? Não lembro, faz mais de ano. Mas enfim, mais uma inscrita no canal. E a curiosidade, ela foi assistindo meu vídeo e achou o máximo. Gostou. Ainda bem, né? Pior se não tivesse gostado. E daí chegou lá, entrou o André, funcionário do Zafari, do Total. E eu trouxe aqui pro Higienópolis. Agora eu saí, então vou procurar uma sombra. À espera de um milagre que tá aqui Comfort, mas pelo jeito não vai tocar. Vamos ter que, aqui eu acho uma sombra aqui, na frente desses carros, na Travessa Sul. Aqui era o final da linha do Auxiliador, um tempo atrás. Aqui, ó, essa plaquinha aqui, somente não era o final da linha, era só o final de linha. O terminal, de fato, era ali na Praça Alberto Ramos. Tá, para nossa sombrinha aqui na Travessa Sul, bairro Higienópolis, ligar X e esperar meu principal passageiro do dia, o próximo, 12h35. Tocou 14h50. Que delícia, pegar a Jundiaí de baixo para levar para Carlos Gomes. Agora tu veio, é pra isso que eu vivo. Vamos se incomodar, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Meu primeiro sem pilinha tá na conta, às 5:45 da tarde. E o meu favor da semana tá feito. Fui buscar no Zafari. Pensei que não ia ter rancho. Não era rancho, eram 3 sacolas bem cheias, por sinal. E um velho. Pediu aqui pra Felicíssimo. Aí pediu pra eu subir na calçada pra descarregar. Não satisfeito, tive que largar dentro do prédio, porque não tinha condição, coitado. Mas tudo certo. Quanto a isso, tudo certo. O se incomodar é agora.
Enquanto eu descarregava ali, tocou pra Ípica, lá pro Lagos, onde eu morava. Justamente no condomínio onde eu morava. Vou pegar aqui na Carlos Gomes 111. 40 pilinhas. Vamos fazer ele. Vamos fazer ele. Vamos fazer ele, vamos fazer ele. Vamos se incomodar ali. Vamos rasgar a perimetral ao meio. Depois Costa Gama. Até o Lago de Nova Ipanema. Lá na Ípica. Rosângela, Carlos Gomes. Pegar aqui na Carlos Gomes. Tô aqui na Corcovado, no meio dos paralelepípedos. Um dia aqui, ó, trancou de um jeito que eu tive que dar a volta. O pessoal foi cada um de um lado, carro estacionado, se trancaram. Não tava com paciência de esperar, tive que voltar de ré lá atrás, até sei lá onde. Vamos lá então, 5 para 1 da tarde. Hoje a aula prática ela é... Feito, Lago de Nova Ipanema, então, os mais antigos me acompanham no canal, sabem que morava aqui, justamente aqui, nesse condomínio à direita. Uma outra vida, uma galáxia, nem tão distante assim, é verdade, né? Enfim, 1h30 da tarde, vou me movimentar em direção ao posto que tem ali na entrada do loteamento. E ali vou aguardar, já tocou 2 corridas. Uma 8h93 para pegar na Moradas da Ípica para levar para Moradas do Sul. Não quis porque até que a relação tava tudo verdinho, mas não quero perder tempo aqui. Talvez eu vá perder tempo a partir de agora, porque eu recusei uma segunda corrida. E essa era boa porque ele estava pagando R$31 em 30 minutos. Mas era bate e volta a partir dessa avenida aqui, a Carlos Maximiliano Fayette. Essa próxima que eu vou entrar agora, vou acessar agora. Eu não sei para onde era, mas a corrida estava pagando R$31 para 34 minutos. E eu não quis fazer também, não quero estar aqui daqui a meia hora. Eu quero pegar uma corrida daqui para cima, né? Porque, como eu sempre digo, trabalhar na Zona Sul é complicado pra caramba. Mas eu vim porque essa corrida foi bem paga, ó, que me trouxe. E agora existe uma demanda do pessoal que está indo trabalhar no centro ou pro shopping e tal. E eu tô confiando nela. Mas se eu perder muito tempo depois das 2, 2h30, dificilmente eu saio com uma corrida direto. Enfim, agora é jogar para contar com a sorte. Se eu conseguir uma corrida direto pro centro, é mais 40 pila, é mais meia hora. E aí tá tudo certo e nada resolvido. Agora, se eu não conseguir, eu vou passar raiva com certeza. Enfim, independente disso, preciso parar para mijar agora aqui. E depois aguardar meu principal passageiro do dia. Achei que não. Uma vaga elétrica aqui, não é. O próximo. Casa 23, mandou mensagem aqui. Então vou entrar porque é Harmonia, 37 pilas. Tocou exatamente o que eu queria. Pra onde eu queria, região pelo menos, né? Não necessariamente parte da Harmonia, mas eu queria voltar pro centro, Cidade Baixa. Pufs, em geral, né? Uma viagem direta daqui para lá. Foi tempo suficiente para almoçar. Não deu 10 minutos, agora são 15 para as 2 da tarde. Ele tocou num condomínio em Tequila Edgar, que eu não sei qual é. Ele mandou mensagem: estou na casa 23, já avisei a portaria. Pô, eu fico de cara com isso, sabe? Mas nota 1 tá certo, né? Tá garantido só pelo abuso. A não ser que o cara seja muito gente fina. Se for um passageiro normal, não vai mais comigo. Porque, porra, não é um Alphaville. Não é um Alphaville, deve ter 50 metros de distância entre a portaria e a casa dele. 100 metros, quando muito. Tô vendo aqui no mapa, ó. É 140 metros. Qual é a dificuldade do cara caminhar 140 metros? Pra passar a tarde inteira de pé na Harmonia e não pode caminhar com 140 metros. Mas enfim, pegar o passageiro então aqui. Condomínio que tem pouquinho antes de chegar na Gideon Leite, aqui na Edgar. Identifiquei qual é. Levar lá então pro Parque Harmonia. Não rolou, o porteiro não quis abrir pra mim. Mandei mensagem pro homem lá, o homem não me respondeu. Mandei se fuder. O porteiro, no caso. É foda, sabe? Isso acaba comigo. Isso acaba com o meu dia de trabalho. Isso acaba com o meu dia de trabalho. Tá?
Vamos lá então. Rodoviária. Tô com rodoviária. E esse é um dos momentos que eu faço rodoviária, né? Tô no buraco, bora sair do buraco. Bora sair do buraco. Não vai ter tranqueira. E tá tudo certo. Pegar só que só tem freio retorninho aqui. Pegar do outro lado da Juca, no sentido bairro. Ali na Urubatã. Aí fiquei puto com o cara, sabe? Agora deixa eu explicar então pra vocês. Eu perdi a razão. Ponto. Eu perdi a razão. Já era pra estar na metade do caminho com ele. Metade do caminho eu não digo, tá? Mas ele mandou a mensagem: casa 23. Eu disse, ok, entendi. Eu cheguei ali e o porteiro não liberou a minha entrada. E daí eu mandei mensagem, 2, 3 mensagens pra ele, avisando, ó, o porteiro não tá liberando. Daí na terceira vez o cara não me respondeu, eu dei uns gritos com o porteiro, daí eu perdi a razão. Avisa o fulano que eu não tô aqui não tô à disposição de ninguém, não sei o que, e que ele espere o próximo pronto na portaria. Cancelei e vim embora. Nessas horas o cara tem que ter paciência, porra, né? Perdi a paciência. Tô que nem o seu Saraiva, assim, ó. Paciência desse tamanho, sabe? Paciência desse tamanho. Mas enfim, agora eu vou respirar fundo. Vai vir uma senhora, eu acho que é mulher, Cleo. Pode ser homem também, né? Mas eu acho que é mulher, é só palpite, na verdade. A rodoviária. Pode ser que eu tenha que descer para carregar a mala dela. Eu vou descer, porque melhor estar na rodoviária daqui a meia hora do que estar aqui na hípica, passando raiva. 1:55 da tarde. Feito, tudo certo. Trouxe 2 senhoras aqui pros BlaBlaCar. Na verdade não é BlaBlaCar que elas vão pegar uma excursão aqui. Mas é aqui atrás do Road Park, né? No ponto tradicional dos BlaBlaCar. Agora são 2h27, tudo certo com a viagem. Viemos deslizando pela orla, rapidaça, sem tranqueira nenhuma. Show de bola. Me posicionei de novo então nos puffs. 2h27. Agora eu vou... Continuo só no Comfort. Essa viagem é 20x, tá? Não tinha falado, eu acho, não sei se cheguei a comentar. Essa viagem é 20x. Porque depois que eu cancelei aquela viagem do rapaz que ia para Harmonia, eu já tinha recusado 2 anteriores que eu comentei. Eu ia entrar de castigo com certeza. E se eu não tivesse ligado o X, talvez eu estivesse lá ainda passando raiva. Agora eu tô movimentando vazio em direção ao posto da Patrocínio. Se não tocar nada, não precisa abastecer ainda. Se não tocar nada, eu vou ali abastecer. Se tocar, eu analiso. Tem grande chance de tocar alguma coisa nesse deslocamento. Então bora analisar. Caso contrário, vamos ali abastecer e resolver essa questão por hoje. Me senti em Interlagos agora. Nunca foi tão rápido abastecer. Foi impressionante. Olha que com Baratão tem aquela questão do código, não sei do que, do QR Code, né? Cara, cheguei ali, o rapaz já... vai ser no Baratão. Quando eu vi, já tava colocando a gasolina, já veio, pá. E eu nem tinha respirado, eu não tava abastecido. E eu já liguei o aplicativo, tinha ficado no pet pra não recusar, né? E tocou já e segue o jogo. Hoje foi em movimento, hoje foi delícia. Abastecimento que nem de Fórmula 1. Pit e stop literalmente. Pegar a Adriana agora no TJ, levar lá pra Mostardeiro 157. Olha que imagem maravilhosa de Porto Alegre, hein? À direita ali o CAF, na frente o prédio do Dyer, logo em seguida o Tribunal de Justiça. Que cidade maravilhosa, vamos combinar, tchê? Vamos combinar, tchê? Aqui, ó. Se a Fernandes Vieira é um dos piores trânsitos de Porto Alegre no final de tarde, no meio da tarde, um dos piores trânsitos é aqui, ó, da rua Florencio Gartua, entre a Mostardeiro e a 24 de outubro. Primeiro, só tem SUVs,
Olha os carros estacionados à minha esquerda. Então elas vêm para estacionar nesse oblíquo aqui e normalmente elas ficam procurando vaga e trancando todo mundo. Sem contar que para acessar Hilário Ribeiro, o pessoal liga o modo câmera lenta e normalmente tranca aqui, né? Por quê? Porque essa é uma região que as pessoas não estão com pressa aqui, as pessoas estão passeando nessa região. Errado sou eu que estou trabalhando, querendo passar imediatamente, o quanto antes, o mais rápido possível por aqui. Apesar disso, sempre faço plantão ali na frente da Droga Raia, quando eu largo na Mostardeira e não toca. Vocês já devem ter visto isso nos últimos dias. Se eu largo na Mostardeira e não toca, eu vou até ali na frente da Droga Raia à direita, porque é um lugar que dá para estacionar na frente dos carros estacionados, né? Óbvio, tu vai ficar ali dentro, tu vai ficar dentro do carro, então se alguém quiser sair, tu dá o espaço e a pessoa sai. Caso contrário, tu fica ali paradinho. Porque normalmente tem corrida aqui. Só que hoje eu fiquei quase 10 minutos, já ia pegar o celular para fazer um take que chama corrida. Daí liguei X, tocou uma de 9 pila para Duque. Mas antes tocou uma de 19 pila para Dolores Duran, lá na agronomia, para 40 minutos. Me deu uma preguiça só de pensar na corrida. Então vamos fazer 9 pila para Duque. Pegar aqui no Demai e vou levar lá para o Duque de Caxias. Vamos ver se lá a demanda e a faixa. Depois eu passo por cima, o errado sou eu, né? Depois eu passo por cima, aí outra. Olha aí, ó. Desafiando as leis da física. Feito, trouxe a senhora. Vasco de Ataíde, o nome da rua. Pelo jeito não vai tocar aqui, né? Até tocou uma pra Cachucha, mas... Ah, Moisés não vai pra Cachucha essa hora. Já tive as preferências de região. Acho que dá pra desligar o ar, né? Aham. Ah, liguei não sei aonde, e daí eu... Como tá tão bonito o sol, parece que tá calor, mas não tá. Parece que tá calor que necessite ar, no caso, né? Mas não tá. Não precisa. Andar bem devagarinho com vocês aqui, porque eu tô no paralelepípedo. Eu vou me movimentar em direção ao posto VIP da Avenida do Forte pra mijar. Só no Comfort por enquanto e por vontade pra sempre. Mas eu vou ligar depois que mijar, se não tocar. Enfim, essa é Beno Mendes. Agora fazer a volta ali por aquela outra rua, pelo Vale de Caminha, né? É engraçado, já falei algumas vezes aqui sobre isso. Essas ruas aqui da Vila Ipiranga, elas remetem de alguma maneira ao descobrimento, né, do Brasil. Avenida do Forte, Rua Caravela, Rua dos Nautas, pelo Vale de Caminha. Quem mais? Me ajudem aí. Tem mais coisa aqui. Se eu parar e conseguir olhar, ler todas. Rua das Caravelas, Rua Monte Pascoal, Rua Dom Luiz Guanella. Não sei se ele tem a ver com essa época, acho que não, né? Que é essa aqui que eu tô agora, que é a exceção que confirma a regra. Que é mais? Rua Bispo Sardinha, não sei. Tem a Porto Seguro também aqui, né? Por aqui. Enfim, claramente um loteamento. Em algum momento da história de Porto Alegre aí, deve ter uns 60, 70 anos de idade. Não sei se tanto, na verdade, eu não sei, tô chutando. É porque tem umas casas bem antigas, tem umas casinhas de madeira bem velhinhas, inclusive. E quando foi feito isso, provavelmente eles tiveram foi temático o nome das ruas, né? Como existem vários loteamentos organizados aí. Por que tem bandeira dos Estados Unidos aqui, tia? Schoolhouse Idiomas. É só por embuste mesmo. Eu acho que não é nenhuma escola institucional. Enfim, pelo jeito não vai tocar mesmo. O que é isso, contramão? Pode isso, Arnaldo. Honda Fit, né? Os Honda Fit são tudo uns safadinhos. 4h05 da tarde.
Vão lá pra pavilhão, falei eu pra ela, né? Ela disse não. Sim, nós vamos lá pra pavilhão. Ela disse não, Ayrton Ferreira da Silva. Exatamente, o pavilhão. Que pavilhão, moço? Tu não sabe quem foi Ayrton Ferreira da Silva? Perguntei pra ela. Ela disse, não faço ideia. Sério, então. Então não disse que eu não tenho razão. Ayrton Ferreira da Silva, também conhecido como Ayrton Pavilhão, um dos principais zagueiros da história do Grêmio. E só para não passar batido, deixa eu mostrar ela, que faz tempo que não aparece aqui nesse canal, tempo mesmo. Faz tempo que eu não venho, por sinal. Olha que imagem bonita, até vou tirar uma foto aqui, ó. Arena do Grêmio Porto Alegrense. É a primeira vez que eu chego tão perto dela, depois que ela tem um dono de verdade, né? Mesmo que... não, acho que já é do Grêmio por doação de fato, né? Mas enfim, são 20 para 5 da tarde. Tirar uma foto e colocar lá no Insta. Aí trouxe uma senhora, professora, Show Máximo, Moisés, aqui para Padre Chagas, e o aplicativo cagou pra mim, né? Cagou pra mim. Agora tu veio. Buscar 8 minutos. Pra Castro Alves, vamos dar ali. Vou ter que fazer uma volta gigantesca. Eu não vou conseguir me atravessar aqui. Mas eu consigo fugir pela Hilário Ribeiro, dá na mesma praticamente. Pegar ali embaixo, na Cristóvão. Vai levar pra Castro Alves, 20 pila, coisa tá boa. Tá dando R$4 o km. Só tempo, demora de trânsito, né? Mas enfim, tô aqui no meio do travesseiro, direcionado para onde eu deveria estar direcionado. E não posso reclamar de tranqueira, né? Se eu não quiser, é o que vai para Novo Hamburgo, que um colega disse que faz. Que direciona essa hora para Novo Hamburgo, para depois voltar e fugir da tranqueira. Tudo certo. Cada um na sua, né? Se eu quero trabalhar dentro do travesseiro, eu tenho que encarar. Se bem que não tá tanto. Na verdade, essa 24 aqui tá de boas agora. Mas enfim, vamos lá então, 5h25, já tô dentro do travesseiro, como queria comentar com vocês. Só que tá demorando pra tocar essa corridinha, demorou na verdade. Ver se eu consigo roubar esse espaço da lotação. Consegui, agora é só acessar Hilário Ribeiro, depois eu desço ali a lomba do Ricaldoni e já acessei a Cristóvão Colombo. Nem vai doer tanto assim. 5h25, já falei o horário, né? Agora eu vou pegar a Leila. Será que é cabeleireira? Cabeleireira? Pegar aqui no bairro Rio Branco, levar pro bairro Rio Branco. Uma viagem de R$6 o km. Que delícia, cara. É pra isso que eu vivo. 15 para 6 da tarde. 5 para as 8 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. O estagiário já tá me tentando. Há 2 corridas atrás, mandou Vila Nova, 40 pila. Era 7h20, eu acho. Disse, não, tá muito cedo, te acalma. Te acalma. Não fechamos a meta. Não tá longe, mas não fechamos. Falei pra ele, te acalma. Manda mais uma meia dúzia de curta e depois a gente pensa se vai pra Vila Nova. Enfim, foi bom final de tarde. Que canseira, bah. Ah, que canseira, olha. Voltamos uma sequência, terceiro dia seguido. Que ontem não foi tão bom, na verdade. Ontem me ferrei nas tranqueiras. Mas hoje foi bem melhor. Segunda-feira tinha sido bom também. Tá gostoso. Começando a gostar de trabalhar de novo. Tô começando a gostar de trabalhar de novo. Enfim, só queria mostrar pra vocês aqui. Não sei se vocês conseguem ver a que ponto chegamos. Conseguem ver aí, ó. Só vou esconder o WhatsApp do rapaz aqui, que eu não sei quem é o responsável por isso. Entregaram uma sinaleira hoje aqui, ó. Empréstimo pessoal para motorista de aplicativo. A que ponto chegamos, ó? Ele sabe que a gente tá tudo desesperado, né? Tu não tá? Eu tô. Pegue 2.000 e pague 140 por... eu não consigo. Por quê?
por semana? Só um pouquinho. Aí não liga a lanterna com a câmera ligada. Por dia? Não pode ser 140 por dia. Sei lá. Mas enfim. Estão fazendo um panfleto já de empréstimo pessoal, entregando a sinaleira especial para motorista de aplicativo. É isso que eu queria dizer. A que ponto chegamos? Eu me aguentei e fui ver ali. 140 por dia. 20 dias tem que pagar R$2.000. Eu fiz as contas, 800 pila em menos de um mês. Quanto que dá isso de juros? 40%? Não. Perto disso, né? Perto de 40%. Que loucura, hein? Que loucura. Esse é o mercado. Deve ter gente pegando essa grana aí. Eu espero sinceramente que tu não precise entrar nessa vida. Eu também. Tá louco, imagina. Por dia, né, por cima. O cara já sai comendo 140, comendo 100 da gasolina, comendo 100 do aluguel. Que loucura, velho. Mas é uma realidade, né? Tem muitos colegas aí passando muita necessidade. Eu me incluo na necessidade. Acho que não cheguei no fundo da muita necessidade ainda. Espero não chegar, sinceramente. E quem tem grana, se aproveita, né? Se ele tá oferecendo, porque alguém pega, com certeza. E por falar em pegar, vou pegar a Fernanda agora aqui na Protase e vou levar ali pra João Pessoa. Mais de 10 pilinhas na conta. Feito. Não tô mais aqui pra passar raiva de noite. Hoje, bem diferente de ontem. Bem diferente não. Até meia hora, até 20 minutos atrás, quando peguei o Rodrigo lá na CB, era só desaforo. Agora eu cheguei aqui, 9h30 da noite, tá tudo vermelho, como aconteceu ontem. Mas depois das 8 horas, acho que a última vez que eu falei com vocês, foi só desaforo. Me tapei de nojo. Faltou 30 pila, mas tá ok. Tá tudo certo e nada resolvido. Última viagem, trouxe o Rodrigo, um rapaz bem parecido com o Potter, Luciano, pra quem conhece. Até brinquei com ele quando ele entrou. Eu achei que fosse o Potter e tal, não sei o que. E viemos resenhando. Eu falando, na verdade, né? Ele me entrevistando. Após tanto, até pensei, bem que esse cara podia trabalhar com alguma empresa de mídia, de marketing, algum patrocinador de verdade, porque ele estava muito interessado na história do canal, né? Ele viu o carro e tal, começou a perguntar e aquela coisa toda, e foi bem uma entrevista mesmo. E eu falei tudo que ele me questionou, e foi bem legal. Eu gosto de falar sobre isso. E você já sabe, né? Eu falo todo dia. Diz ele que vai me seguir, espero que sim. E que venha uma proposta qualquer dia desse, por que não, né? Então é isso, pessoal. Foi um belo dia de trabalho, eu gostei. Eu tava pensando agora há pouco que quando eu saí de manhã, eu acho que eu falei isso, né? Se eu não falei, eu pensei que é uma quarta-feira que normalmente tem sido ruim, desde a virada do ano, pelo menos. E que se eu saísse com a guarda baixa, ou sem expectativa, pelo menos, eu só podia melhorar. E eu acho que por isso, talvez por isso, o resultado foi bom. Não foi extraordinário, não fechei a meta, ponto, né? Isso é fato. Quando eu olhar na minha planilha lá atrás, vai estar um xizão vermelho marcado no dia 10 de setembro de 2025. Mas eu trabalhei bem, trabalhei leve, com exceção daquela hora que eu passei raiva lá na Ípica com o rapaz que simplesmente cagou pra mim, querendo que eu buscasse ele na casa 23, né? E depois disso, acho que as coisas se ajeitaram de um jeito que foi indo leve. O final de tarde foi bom, foi gostoso. Não foi extraordinário também, não ganhei de rios de dinheiro, mas tive corrida, tive sequência dentro da região que eu gosto de trabalhar. Apesar das tranqueiras, das SUVs, eu já estou acostumado com isso, né? Não quero isso, vou fazer outra coisa. Então, né, aquela coisa, expectativas geram frustrações. E para nós ansiosos, eu não sei se tu é, mas eu sou muito. E é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito na nossa cabeça. Quando sai ali aquela coisa, hoje eu vou estourar, vou fazer 700 pila. O primeiro erro tu já cometeu, né? Que é criar essa expectativa, né? Saia focado, com determinação, né? Sóbrio, para tu trabalhar da melhor forma possível. E se for o caso, a demanda estiver para isso, tu vai fechar o teu 700 pila. Agora, tu já sair pensando que tu vai,
É difícil. É que nem a história de um jogo de mata-mata, né? O time tem que vencer por 3-0 para se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil, por exemplo. Cara, dificilmente o cara consegue. Porque precisa fazer 3-0. Apesar de muitas vezes ter time, ter competência, ter jogadores. E às vezes num jogo normal ali que tu joga a vida, mas tu não tem aquela pressão de ter que fazer, tu faz até mais que os 3-0. Ou tô errado? Não tô errado. Eu sei que não. Neste caso, nesse exemplo, não. Então é isso. Hoje, quando eu saí com a guarda baixa, não a guarda baixa, mas com a expectativa, sem expectativa, eu acho que talvez ter dado um start no meu inconsciente ali para trabalhar e fazer sem reclamar muita coisa. Tanto que, por exemplo, não teria vindo da Carlos Gomes para ir porque é 1h da tarde, coisa que eu nunca faço. Nunca faço isso nesse horário. Mas eu fiz porque eu achei que ia estar 6 por meia dúzia e foi boa. Na perna deu 60 pila, né? 70 pila, eu vim por 40 e voltei por 30. Passei raiva com o cara, passei, né? Mas valeu. Talvez você tenha feito mais do que batendo cabeça lá e tal. Esse foi o exemplo, né? E que ali eu me permiti porque eu não tinha expectativa que fosse criar uma dinâmica, que fosse criar uma... E foi bom, gostei. Então tá, falei demais de novo. Não faço ideia da palavrinha que eu vou deixar pra vocês, então. Muito obrigado pra quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais, e que não for, ou faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. A hashtag então pensei agora, eu gostei. Repito, deixa no comentário ali, hashtag eu gostei, que eu tenho certeza que chegou até o final deste vídeo. Fui!